Hoje nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos, a partir do versículo 19, nós vamos nos deparar numa passagem em duas situações sociais diferentes, mas muito próximas. Diz a palavra do Senhor em Lucas 16, versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os seus dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E ele disse: rogo-te, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés, os profetas, ouçam. Ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Engrandecido seja o nosso Deus, Deus de toda bondade, de toda misericórdia, Deus de toda maravilha. Nós vamos ver quadros sociais totalmente diferentes. Mas ainda que totalmente diferentes, as razões sociais, ambos conheciam o mesmo caminho. Parando para analisar, nós vamos olhar que este rico, a Bíblia não fala o nome dele, ele tinha uma vida esplêndida. Para quem pensa somente nesta vida,
A vida daquele homem era um exemplo. Ele estava bem financeiramente, se vestia bem, vivia das alegrias, vivia das festas, vivia no esplendor da sua vida. E muito próximo dali, de toda aquela riqueza, de toda aquela formosura, existia um homem. E esse homem tinha um nome. Era o mendigo Lázaro. Presta atenção que não era muito distante. A Bíblia diz que o mendigo Lázaro, ele vivia na porta desse homem. E aí eu fiquei analisando quantas vezes esse homem passava ali, rico, talvez nos seus carros, na sua comitiva, e via aquele mendigo. E ele chamava ele pelo nome. Nós vamos ver que o rico sabia que era Lázaro. Mas Lázaro não sabia o nome do rico. E a Bíblia diz que Lázaro ele tinha um desejo. Ele desejava comer com as migalhas que caíam da mesa do rico. A Bíblia não relata que ele comia, ele desejava. A situação de Lázaro era tão complicada que os cães vinham lamber as suas feridas. Aparentemente, nós vamos olhar que quem estava mais condenado a morrer era Lázaro, o mendigo. Mas a Bíblia diz que Lázaro morreu e os anjos vieram e o levaram para o seio, para o amor, para o carinho de Abraão. No versículo 22 é assim: e morreu, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Há uma diferença já na partida que nós podemos entender. Alguém morre e é levado ao amor de Abraão, ao amor de Deus. Alguém morre e é levado por uma sepultura. Nós vamos analisar aqui que a Bíblia não está falando de posses de dinheiro. A Bíblia aqui está relatando a confiança em quem nós colocamos. O nosso dinheiro, ele pode responder até o partir deste mundo. Depois ele já não tem mais autoridade. Enquanto estamos aqui, a palavra de Deus diz que o dinheiro por tudo responde. O problema não é o dinheiro, o problema é a confiança que se coloca no dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, talvez esse homem rico não teria morrido. Mas morre os dois. Quem tem dinheiro e quem não tem, morre também. E quando esses dois morrem, os caminhos, sim, começam a ficar diferentes. E lá a Bíblia diz no versículo 23: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento. Quem foi que ergueu os olhos estando em tormento? O rico. O rico estava numa região que ninguém jamais pensa em. Mas o rico estava lá. Analisemos então o que leva uma pessoa a um lugar tão terrível.
A Bíblia diz que o que a gente planta, a gente colhe. A lei da semeadura é uma lei real, é uma lei que não tem mudança. E aí ele agora nessa região, ele levanta a voz e reconhece que ele tem um pai. E clamando, no versículo 25, ele diz assim, e clamando disse, Pai Abraão. Vamos analisar agora, talvez a vida daquele homem todinha. Ele nunca aceitou ser um filho. Porque ser um filho é você ser submisso. Talvez aquele homem nunca aceitou ser submisso. Ele achava que o dinheiro dele responderia por ele nessa vida e depois dessa vida. Mas agora ele sabe que o dinheiro dele não tem mais poder. E ele grita, Pai. Pai Abraão. Ele sabia que tinha um pai e sabia o nome desse pai. Ele não fala só pai, ele fala Pai Abraão. Ele conhecia. E agora ele clama por misericórdia. Uma pessoa, quando ela vive na sua soberba, ela não reconhece que precisa da misericórdia de Deus. Ele diz, Pai Abraão, tem misericórdia. Manda a Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e me refresque a língua. Presta atenção nesse versículo agora. Que aquele homem, mesmo naquela região de tormento, ele ainda se acha Senhor. Ele não pede. Ele fala, Pai Abraão, manda, dê uma ordem, determine que Lázaro venha aqui refrescar a minha língua. Uma pessoa, quando ela tem uma confiança demasiadamente em si mesmo, ela não aceita a submissão. Ela sempre tem que mandar, ela sempre tem que ser a primeira, ela sempre tem que ser a autoridade. E esquecendo que a verdadeira autoridade é o nosso Deus. E ele diz, Pai Abraão, dá uma ordem para Lázaro vir aqui me refrescar. Mas Deus, Abraão, responde para ele, olha só que coisa tremenda. Filho! Ele era filho. Como o mendigo também era filho. Abraão responde, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em toda a tua vida? Como Deus querendo chamar na lembrança daquele homem. Algum dia você pensou em alguém? Algum dia você pensou dividir ou ajudar alguém? Algum dia você pensou em Lázaro? Porque Lázaro é meu filho. Como você é meu filho, porque toda criatura é criada por mim. Filho é da onde foi gerado, nós somos gerados por Deus. Mas nos tornamos filhos quando aceitamos a conversar com Deus, como Ele é Deus. Talvez esse homem ele nunca procurou conversar com Deus. Talvez ele foi um filho que nunca reconheceu que tinha um pai. Talvez ele foi um filho que pensou muito nele mesmo.
E muitas vezes Deus acrescentando na vida daquele homem, mas colocou aquele homem à prova. Na porta dele tinha um mendigo chamado Lázaro, que era e que é filho também. Não é porque o mendigo, não é porque Lázaro era mendigo que não era filho. Era filho. O rico também era filho. Deus não chama ele de uma outra coisa, Deus chama filho. Tu lembra que lá na tua vida tu tinha tudo? Mas Lázaro só tinha os males. Deus estava querendo colocar ali para aquele rico e dizendo: olha, eu sou um Deus justo. Não há injustiça na minha vida. Tu desfrutou do que você queria. Lázaro suportou o que ele tinha que suportar. Imagine, eu fico analisando aqui, segundo a palavra de Deus, quantas noites o mendigo falou com Deus e pedindo: Deus, providencia um prato de comida. Deus, prepara o almoço de amanhã. Eram filhos. Só que Lázaro, ele tinha o costume e o hábito de conversar com o pai. O rico dá para entender que realmente ele não tinha interesse nenhum em saber que tinha um pai e muito menos conversar com esse pai. E Deus diz para ele no versículo 26, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Além disso, tem uma grande separação entre os que estão aqui e os que estão aí. Não dá para passar. Não tem como. Os que estão aqui não vão passar para aí. E nem os que estão aí vão passar para cá. Nós temos que entender que, como nós temos o direito de fazer escolha nessa vida, e escolhemos aquilo que queremos ser, escolhemos aquilo que queremos cultuar, escolhemos aquilo que queremos vestir, escolhemos aquilo que vamos beber, escolhemos aquilo que vamos comer, e porque Deus, sendo Ele Deus, não pode escolher também. Aqui é um tempo de escolha. O Senhor diz para o rico: filho, você escolheu isso. Você nunca me procurou. Você nunca se aproximou para que eu te pudesse falar que de tudo isso que você tem era para você semear, era para você fortalecer a tua vida, não a tua vida terrena, mas a tua vida espiritual, tua alma. E o que você fez com ela, filho? Tu pensou em você, tu viveu bem, tu vestiu bem, tu gastou bem. Nunca parou para pensar no Lázaro. Lázaro, pelo contrário. Toda noite, Lázaro me incomodava. Todo dia, Lázaro vinha conversar. Lázaro sabia que ele tinha um pai e que ele dependia desse pai. Então ele ainda insiste. E ele diz: então vamos fazer o seguinte, diz aqui, ó, no versículo 16. Então ele disse: rogo-te, pois, ó pai, que mande na casa de meu pai. Olha só o que ele diz. Pai, Abraão,
Fala para Lázaro ir lá na casa do meu pai. Avisar para os meus irmãos que eu tenho 5 irmãos. Para eles não virem para cá também. Porque eu errei. Eu não quero que eles errem. Aí o pai Abraão disse: mas eles têm? Eles têm Moisés. Eles têm os profetas. O Senhor está dizendo aqui: mas eles estão sendo avisados. Tem a Bíblia, tem os pregadores, tem os homens que fazem entender a palavra. Não, eles estão sendo avisados todo dia, toda hora, que há uma eternidade, que há uma outra vida a ser vivida. E essa outra vida, ela é eterna. Só que como você faz escolha, eu também faço escolha, porque eu sou o Deus soberano sobre todas as coisas. E ele insiste novamente. Pare para você ver que agora o rico, ele deixa de pensar em si. Agora ele começa a pensar na sua família. Porque além dele fazer errado, ele ensinou errado. Ele ensinou a sua família a não ser dependente de Deus. Ele ensinou a sua família a estar seguro em outra coisa, muito menos Deus. Deus era segundo plano. Não, pai, Abraão, no versículo 30. Mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Se alguém for daqui para lá e falar que o negócio aqui é ruim, eles vão se arrepender. Aí Deus diz para ele: mas se não escutam, os vivos vão acreditar em que algum morto ressuscitou? Porque se você, rico, filho, se você tivesse acreditado que a morte não era o único, não era o fim de tudo, você cuidaria mais da sua vida. É que você, na sua soberba, na sua arrogância, você achava que o seu dinheiro estaria contigo em todo momento. Não. O dinheiro é terra, e o que é na terra fica na terra. Mas o que é espírito, é espírito. Entenda uma coisa. Você aproveitou a tua vida. Você nunca pensou em ninguém. Você nunca pensou nos seus 5 irmãos. Você nunca pensou em saber o que seria depois que você partisse desse mundo. E agora você acha que teus irmãos vão acreditar que alguém morreu e ressuscitou para pregar para eles? Eles não vão acreditar, porque você ensinou errado. Eu quero trazer para você um grande alerta. Um grande alerta para nós, seres humanos que vivemos nessa terra. Temos a oportunidade de conversar com o pai Abraão hoje. Temos oportunidade de conversar com o pai Abraão voluntariamente. Temos a oportunidade de dizer para pai Abraão,
Sem o Senhor não dá. Eu preciso ter um pai, eu preciso ser submisso a um Deus. Eu não posso levar a minha vida da maneira que eu quero, da maneira que eu acho, da maneira que... Não, eu não posso, eu tenho que ser submisso. E para mim ser submisso, eu quero ser submisso a Deus, ao Senhor, Pai. Abraão. Esse homem nunca pensou nisso. Hoje é uma oportunidade de nós conversarmos voluntariamente. Mas depois que sairmos daqui, não será mais voluntário. Será uma conversa obrigatória entre eu e o meu pai Abraão. Entre você e o teu pai Abraão. Essa segunda conversa não será voluntária. Essa será obrigatória. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele e reconhecerá que ele é o Senhor. Pense nisso. Nós temos uma grande oportunidade hoje, dada por Deus, pela graça, de pedirmos que Deus venha tomar conta da nossa vida em tudo. E nos preparar para quando sairmos dessa terra, estarmos junto com Ele. Ou também podemos ignorá-lo. Podemos repudiá-lo. Podemos desprezá-lo. Achar que não precisamos dele. Mesmo assim, essa última conversa entre eu e ele, entre você e ele, haverá. E naquele dia, ele pode dizer para mim, e falar: filho, eu te procurei tanto tempo para nós termos uma conversa. Você nunca quis. Você nunca me deu atenção. Você nunca se preocupou que eu queria te ajudar em todas as coisas. Você confiou naquilo que você achava que era fortaleza para a tua vida. Eu não sei se a tua fortaleza é o dinheiro. Eu não sei se a tua fortaleza é a tua forma física ou a tua vida social. Eu não sei o que pode ser para você a tua fortaleza. Mas eu digo para você com certeza, por mais forte que você se sinta e poderoso, você não pode trocar tudo isso que você tem pela presença de Jesus na tua vida. Reconhece Ele, aceita Ele, busca nele, aprenda a ouvir a voz dele, porque a segunda conversa ficará muito mais fácil, muito mais suave. Triste será para qualquer um de nós que chegar naquele dia, sabermos que o nosso Pai nos rejeitou. Você e eu venhamos fazer uma análise de como estamos vivendo.
estamos vivendo na força do nosso braço. Estamos nos vangloriando pelos seguidores nas redes sociais. Estamos confiando no nome que temos? Não. Isso de nada te trará benefício. O único nome que vai me garantir e vai te garantir uma vida de descanso, uma vida de felicidade eterna, é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: se com a tua boca tu confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Fica com essa palavra. Não tente viver como um filho bastardo, um filho erradamente, não. Busque ter uma conversa com teu pai, ainda hoje. Ele mudará, com certeza, a trajetória da tua vida. Que Deus te abençoe.